Você vai ouvir agora uma mensagem ministrada na Igreja Luz do Mundo, que com certeza edificará muito a sua vida. Muitas vezes nós, por conta da necessidade, ou por conta dos alvos, dos objetivos pessoais, as pessoas têm cada vez se afastado de Deus e aumentado o relacionamento com a necessidade. Então, ao invés de nós, muitas vezes, virmos na igreja para adorar o Senhor, nós estamos indo na igreja para trazer uma petição ao Senhor. Eu não estou dizendo que isso não seja lícito, mas nós precisamos discernir e entender qual é o propósito de Deus, ou qual que é o nosso propósito quando nós vamos diante do altar de Deus. Porque na maioria das vezes, as pessoas que subiram diante do monte, ou que foram diante do Senhor para levar um sacrifício, eles voltaram com a resposta. Abraão sobe com a criança, e quando ele levanta o cutelo para poder sacrificar a criança, o Senhor brada com ele, e a Bíblia diz que Deus proveu o sacrifício, e a promessa de Deus se perpetuou na vida de Abraão. Todas as vezes que Deus chama as pessoas para um sacrifício, Ele responde com fogo, responde com a presença dEle no altar. O problema é que às vezes nós estamos indo atrás da necessidade, da barganha, e eu não estou dizendo que a necessidade não é lícita, mas a maneira com que nós nos estamos relacionando com Deus, nós temos perdido a oportunidade de viver isso que nós vivemos hoje. O desafio é que, na maioria das vezes, as pessoas estão buscando um resultado do relacionamento com Deus, e não um relacionamento com Deus para colher resultado. De vez em quando eu repito isso. Um dia eu fiquei chocado, escutei uma pessoa falando na televisão, dizendo: olha, se você faz isso, faz isso, faz isso, Deus é obrigado a te responder. Eu fiquei chocado com aquilo. Eu até entendo que se você se coloca dentro de algumas posições, de alguns princípios, de algumas coisas que Deus fala a respeito da tua palavra, Deus tem compromisso com a palavra, e Deus não fica devendo nada para ninguém. Mas outra coisa é você dizer: Deus é obrigado a fazer. Que nível de relacionamento é esse? No mínimo, falta de temor. Não posso dizer que isso é excesso de intimidade, mas esse Deus, Ele é eterno, e Ele é um Deus de bondade, amém? E Ele conhece o teu coração, amém? Ele conhece a sua necessidade. Mas quando nós entendemos o propósito de adorá-lo, quando nós entendemos o propósito de servi-lo, quando nós entendemos o propósito de cumprir as etapas, nós crescemos em relacionamento, nós crescemos. Por mais difícil que sejam os seus dias, por mais difícil que seja o seu trabalho, por mais difícil que seja, existe algo dentro de você que quando sopra, quando abana, o negócio pega fogo, porque existe um Deus vivo que habita. Não é uma relação simplesmente de troca ou de barganha, é uma relação de intimidade, que a hora que começa a ventar, aquilo acende. Mas como é que começa a construir isso? Ou como é que a gente faz para fazer isso permanecer? A palavra de Deus conta a história de Jacó, e creio que todos sabem aqui. Se não conhecem, depois leiam toda a história de Jacó, é interessante. O nome Jacó quer dizer suplantador, enganador. E Jacó, coliado com a sua mãe, toma a primogenitura, a bênção da primogenitura do seu irmão Esaú. E Esaú se enfurece com isso, e eles têm um entendimento e manda Jacó partir.
e mandam Jacó para a casa dos seus parentes. E no meio do caminho Jacó para, e ali ele toma uma pedra de travesseiro e deita. E quando ele deita, ele tem um sonho, uma visão, uma revelação de Deus. E a palavra de Deus diz que abriu uma imagem no céu e ele viu uma porta, e os anjos trabalhavam subindo e descendo. E Jacó compreendeu que aquela porta era a porta do céu, era a casa de Deus. E ele chamou aquele lugar de Betel, fez ali um altar, derramou o óleo, marcou aquele lugar e declarou aquele lugar como sendo porta do céu, casa de Deus, Betel. E ali ele fez uma aliança com Deus. Logo em seguida, ele se encontra com Raquel, que seria a candidata à primeira esposa, que a leva à casa de seu pai, na casa de Labão. E ali Labão promete a Jacó um prêmio. Olha, se você me ajudar, se você trabalhar comigo, se você me ajudar a cuidar dos animais, eu te dou a minha filha para casamento. E ele amolou a faca, né, com quem amola uma faca para o churrasco, esperando a hora desse casamento. E aí Labão deu a ele Lia, a outra filha. Fala assim para a pessoa que está do teu lado: cuidado com que plantas, porque esse negócio cresce e dá fruto. Ele passou a perna no irmão. O que Labão fez com ele? Até acredito eu que Lia não era assim, né, das mais desarrumadas. Mas imagina só, ele trabalha esperando Raquel, naquele relacionamento, naquele propósito, né? Vou casar com ela, trabalhando todo dia, dando um duro danado, suando. Imagina aquele solão lá do Oriente, aquela peleja, esperando Raquel. Chega Lia. Então de cara ele entrou na faculdade de Labão, faculdade da esperteza. Mas novamente ele lembra que ele tinha uma aliança com Deus, e chama Labão e refaz o trato dele. E aí coloca lá umas varas na beira da água e disse: olha, é praticamente impossível nascer gado malhado desse rebanho, porque os reprodutores são brancos. Mas tudo aquilo que nascer malhado você me dá, e o que for branco é seu. E aí Deus deu a ele uma estratégia. Ele coloca as varas e o gado ia beber água. Quando levantava, saía malhado. Lá para as tantas, Labão olha para aquilo e fala: poxa, agora ele pegou minhas duas filhas e o rebanho está ficando maior do que o meu. Deus dá a ele uma palavra para ele voltar à casa de seu pai. E ele se prepara, foge de Labão. Não resolvendo o problema, ele foge, e Labão o persegue. Ali acontece um fato triste, porque ele faz um propósito com Labão, que ninguém estava levando nada da sua casa, e Raquel, a esposa amada, tinha pegado um dos santos, dos ídolos, e posto na bagagem. E ele disse: se alguém tocou em alguma coisa sua, que morra, e no futuro Raquel venha morrer. Mas naquele momento Labão faz uma aliança com ele. Mais uma vez eles levantam um altar de pedras, unge aquele lugar e disse: a partir de hoje esse propósito nos separa e você pode seguir em paz. Jacó tinha um propósito: fazer um concerto com seu irmão. E ali ele prepara todo um rebanho, presentes, algo para restituir o irmão. Mas naquela noite ele passa pelo vale de Jaboque, e ali ele tem uma experiência com Deus. E a palavra diz que ele luta com o anjo do Senhor e luta com Deus. E naquele lugar, depois dessa batalha toda desse vale de Jaboque, a palavra diz que o Senhor tocou Jacó, e ele saiu dali com uma marca. Ele saiu arrastando a perna, manco de uma perna. E a Bíblia conta que até hoje um dos motivos dos judeus não comer o traseiro, o quarto traseiro do animal, a coxa,
é por conta desse nervo que foi tocado, e outras coisas mais, mas a Bíblia diz sobre isso. Mas ao passar pelo vale, ele recebe uma marca, e quando ele sai do vale, ele parte na direção do seu irmão Esaú, e ele havia enviado presentes, e a Bíblia diz que o irmão dele tinha crescido em guerra, tinha se tornado uma geração de guerreiros, de homens muito fortes, e ele temia isso, e ele pegou e mandou os animais na frente como forma de restituição, mas Deus estava no negócio, e o irmão recebeu ele de braços abertos, e ele retorna para a casa de seu pai. Por que eu estou contando essa história para você? Eu sei que muitos aqui conhecem, porque na verdade, queridos, hoje nós precisamos abrir o nosso entendimento, para que essas etapas que Deus nos proporciona, é para que nós possamos crescer em relacionamento, para que nós possamos estabelecer etapas. Ao olhar para aquela porta aberta e entender que havia uma casa de Deus, havia um céu, e havia uma escada, havia uma trajetória, havia um caminho para chegar à presença de Deus. A Bíblia diz que os anjos desciam e subiam, e ele ficou impactado com aquilo, entendendo que aquilo era a porta do céu, e ele entendeu que tinha uma escada, e que tinha uma forma de chegar, de alcançar a presença de Deus. Ali, ao ter essa visão, ter esse entendimento, ele resolve estabelecer o primeiro marco da vida dele, o primeiro marco da experiência dele com Deus. E eu não sei quando foi que a porta do céu, a porta de Deus, a porta da casa de Deus se abriu para você, mas ela abriu para cada um de nós no momento onde nós entregamos a nossa vida para o Senhor. E a partir do momento que essa porta foi aberta, nós começamos a nossa caminhada para chegar diante de Deus. A porta se abrir fala de salvação, ver a porta do céu fala de entendimento, que existe um lugar eterno, aonde Deus preparou para cada um dos teus filhos. Mas a porta aberta fala também de uma escada, de uma trajetória, para que cada um de nós possamos subir e chegar diante de Deus. Se olharmos para a trajetória de Jacó, ele vem passando por situações. Quando ele teve essa experiência com Deus, ele fez uma aliança com Deus, Deus começou a tratar com ele, porque ele precisaria chegar diante de Deus. E aí começa a história, uma história de conserto, uma história de experiência, uma história de ver a mão de Deus manifesta, uma história de se deparar com as suas próprias semeaduras. Aquilo que ele colhe, que ele planta, ele acaba colhendo. Ele passa o irmão para trás, o sogro passa ele para trás. Mas em tudo Deus estava capacitando para que ele chegasse no lugar mais alto, na presença de Deus. Essa semana eu escutei um pastor, Ed René, falando a respeito de um casal que foi para o campo missionário. E esse casal foi para uma zona onde eles passaram muitas dores, muitos conflitos, muitas perseguições, muitos ataques, e foi uma vida de privação, uma vida de provação. E aí eles têm um entendimento de voltar para a terra natal, e guardar no coração que eles estavam voltando para casa. E aí ficaram muitos anos longe, distante daquela igreja, que às vezes os honrava só com a questão financeira, mas as pessoas chegaram, saíram, perderam o contato. E ao chegar na igreja, o marido se sentiu desonrado, se sentiu sem ambiente, sentiu que não foi honrado, sentiu que não foi realmente, tudo aquilo que eles fizeram tinha sido em vão, tudo aquilo que eles fizeram tinha passado despercebido aos olhos da igreja. E o marido chega em casa meio aborrecido e fala para a mulher: está vendo, agora a hora, fala com seu Deus, fala para ele que nós voltamos para casa. E ninguém nos reconheceu, e ninguém nos honrou, e ninguém nem sequer nos viu e deu a honra devida. E ela disse: eu vou orar, vou falar com Deus. E mais tarde, no final da tarde, o marido chega meio desolado, fala: e aí, falou com Deus? Ela disse: falei. E o que é que ele falou? Ele disse que nós ainda não chegamos em casa. Amém?
Eles não chegaram em casa, nós não chegamos a casa, a nossa casa não é esse lugar, a nossa habitação não é aqui, a nossa casa é na presença de Deus, na glória, na presença de Deus, na vida eterna. Aquela porta foi aberta, Jacó entendeu o propósito, ali era a casa de Deus, o lugar que ele deveria retornar um dia, mas para poder tomar essa escada, passar por essas etapas, ele tinha que ter uma experiência com Deus, ele precisava subir cada degrau daquela escada. E cada uma dessas etapas, a traição, a humilhação, a experiência com Deus, as varas na beira da represa, os animais nascendo malhados, a hora de ir embora, toda a peleja, intrigas, dificuldades entre as esposas, por causa dos filhos, Raquel não podia ter filhos, e todo esse desafio que ele foi vivendo, foi preparando ele para poder subir essa escada. Chega um determinado momento que ele precisava fazer um conserto. Fala assim para a pessoa que está ao teu lado: os consertos são difíceis, mas são necessários. Amém? Havia uma pendência, e ele chegou no momento da escada que ele deparou com o conserto, e ele precisava fazer o conserto. E eu acredito que sem Deus aquele conserto não sairia. Sem Deus, aquele conserto não sairia. Tem hora que nós chegamos num certo momento da nossa vida, queridos, que nós vamos deparar com situações que, para que a gente possa realmente enfrentá-la, suportá-la, passar por ela, sem Deus não vai ter jeito. Às vezes aquilo que está nos esperando do outro lado é pior do que aquilo que nós estamos enfrentando para chegar lá. Existia um Esaú, existia um irmão traído, existia um irmão ofendido. Ele fez uma barganha. Esaú chega com fome do mato, estava caçando, trazendo comida para casa, e ele fala: olha, você está com fome, eu fiz aqui um guisado, um prato de lentilha, eu vou te dar esse prato de lentilha, mas você me dá a primogenitura. E assim foi. Mas ele precisava enfrentar esse irmão na volta, e aí ele precisou ter mais uma experiência com Deus. Na história de Jacó, desde a partida da casa do pai até o retorno ao encontro com o irmão, só que a Bíblia diz, ele construiu 3 altares. O primeiro em Peniel? Não. Betel? O primeiro em Betel, o segundo em Galede, se eu não me engano, que é aquele que ele construiu com o sogro Labão, e o terceiro depois que ele sai do Vale de Jaboque. O Vale de Jaboque falou de uma guerra, o Vale de Jaboque falou de uma batalha, o Vale de Jaboque fala de uma guerra pessoal, para que ele tivesse uma experiência plena com Deus, a ponto de sair daquele lugar tocado por Deus. E talvez muitos de nós estamos vivendo uma vida longa, caminhando com Deus, mas nós estamos sempre correndo do confronto, nós estamos sempre correndo do envolvimento, nós estamos sempre correndo daquilo que Deus tem nos proposto. A gente está sempre adiando, por causa das dificuldades, por causa do que... Todos nós temos uma desculpa lícita para nos envolvermos plenamente com Deus, mas Deus muitas vezes nos chama para um relacionamento mais profundo. E esse relacionamento mais profundo fala às vezes de uma batalha, porque nós temos que enfrentar a nossa carne, nós temos que enfrentar a circunstância, nós temos que enfrentar tudo aquilo que está à nossa volta, para que venha o tempo dessa experiência. Mas o resultado dessa luta foi uma marca. Fala assim para a pessoa que está do teu lado: essa marca tem nome, ela chama a marca da promessa. Ele tinha feito uma aliança com Deus lá atrás, e essa marca foi a marca da promessa, que ele teria sucesso ao voltar para casa. Deus colocou no coração dele que era a hora de voltar para a terra dele, Deus colocou que era a hora de voltar para a terra dos seus pais, e ali naquele vale ele foi marcado por Deus. E eu acredito, queridos, que todos nós estamos nessa caminhada, subindo a escada. Um dia a porta do céu se abriu, se revelou a nós, e nós entendemos que é necessário que haja em primeiro plano na nossa vida a salvação eterna.
Mas a palavra de Deus fala a respeito de uma morada celestial, a qual nós estamos caminhando para ela, a qual nós estamos indo na direção do propósito de Deus. Existem muitas maneiras de passar pela face da terra, existem muitas maneiras, e eu não estou dizendo que porque você fez ou deixou de fazer, você não vai alcançar a vida eterna. A única coisa que garante a vida eterna, a palavra de Deus diz que todo aquele que confessar com seus lábios que Jesus Cristo é Senhor, esse recebe salvação. Mas o problema é que até chegar lá, nós temos uma caminhada, e essa caminhada, ela pode ser uma caminhada sem, como que eu posso dizer, sem redundância, sem uma caminhada, ou ela pode ser uma caminhada de experiência com Deus. Eu quero abrir seus olhos essa noite, porque Deus está chamando um povo para viver experiência com Ele. Eu quero te dizer algo: cada dia que passa, nós podemos viver uma vida marcada por Deus, nós podemos viver uma vida onde nós construímos altares para Deus, e temos experiências para que a gente chegue diante dessa porta de uma forma gloriosa. E eu quero te despertar para isso essa noite. Eu não sei se algum dia você construiu um altar para Deus, eu não sei se algum dia você foi para um propósito, para algo que pudesse marcar a sua vida com Deus. Sabe qual que é? No tempo que eu me converti numa igreja tradicional, que se alguém ia orar em línguas lá, eles levavam para o conselho, porque tem alguém orando em línguas nesse lugar. Era quase um inimigo do céu, ou melhor, da liderança. Mas sabe o que a gente buscava de dia e de noite? Quero dizer isso para os jovens, para os adolescentes, para os demais irmãos. Sabe o que a gente buscava de dia e de noite? Ser batizado pelo Espírito Santo. O vale de Jaboque, para muitos de nós, é ter uma experiência com Deus. E a experiência com Deus só vem a partir da revelação do Espírito Santo. Porque quando Ele se manifesta, Ele revela quem somos nós e quem é o Deus que nós servimos. E Ele diz: hoje eu falo de um Deus que eu conheço, não com um Deus de ouvir falar, mas um Deus que contigo andar. Nossa maior petição, não tinha outra. A coisa não estava boa financeiramente, a coisa não estava boa, mas a única coisa que a gente queria é ser batizado do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus nos revela todas as coisas ao nosso respeito. Existem coisas ao nosso respeito que enquanto não for revelada a nós não vamos ter plenitude de saúde, nós não vamos ter plenitude de alegria, nós não vamos ter plenitude de paz, nós não vamos ter plenitude de viver. Porque a hora que a manifestação do Espírito Santo de Deus vem, nós descobrimos quem nós somos. E aí nós descobrimos o tanto que nós somos necessitados de Deus. Porque às vezes nós achamos que nós estamos podendo, às vezes nós achamos que sabemos muito, às vezes nós pegamos todo o nosso currículo e achamos que estamos explodindo, fazemos tantas coisas, conquistamos tanto, e achamos que temos a convicção que estamos certinho. Eu não estou dizendo que isso não é válido, pelo contrário, eu sempre preguei a respeito de conquista, a respeito de conhecimento, a respeito de valorização daquilo que você tem. Eu conheço tudo isso, mas eu quero dizer que aquilo que abre a porta do céu é você ter uma experiência com Deus. E eu quero te desafiar, eu quero movimentar o teu coração a mudar um pouco o foco da tua oração. Talvez a oração desse momento seja uma conquista de algo físico, pessoal, seja uma libertação de alguma coisa, mas eu quero te dizer, a partir do momento que o Espírito Santo de Deus vem, Ele traz libertação, Ele traz cura, Ele traz o milagre, Ele abre porta, Ele fecha a porta, Ele se revela a nós, e Ele traz a revelação de quem Ele é, quem nós somos e quem é o Deus a quem nós servimos. Amém? Essa marca é a marca que vai fazer com que a gente consiga prosseguir até o final. Eu acredito que Jacó, depois daquela marca, todas as afrontas e tudo aquilo que ele enfrentou, a hora que ele firmava a perna no chão, ele dizia: eu tenho um Deus que é comigo, eu tenho um Deus que vai na minha frente, eu tenho um Deus que batalha as minhas batalhas, eu tenho um Deus que ouve a minha oração, eu tenho um Deus que responde as minhas necessidades, eu tenho um Deus que garante a minha vitória. Muitos de nós muitas vezes estamos frios,
estamos recuados, amedrontados, no meio da crise, da dificuldade, da perda, da enfermidade, da afronta, do problema difícil. Mas eu acredito que Jacó vivia uma situação diferente. Todo passo que ele dava, ele tinha uma marca. Ele falava: essa marca é de um Deus que me deu uma vitória. Essa marca é de um Deus que lutou comigo. Essa marca é de um Deus que me fez ver Ele face a face. Essa marca é do Deus que me levou na direção do propósito maior, daquilo que Deus preparou para mim. Que essa noite, um pouquinho daquilo que nós vivemos, da experiência do Espírito Santo, presta atenção no que eu vou te dizer. Deus está preparando dias para nós de revelação. Deus está preparando dias para nós de mover do céu. Esse congresso, adoração da noiva, nós estamos trazendo gente de fora, gente que está buscando a Deus para trazer uma palavra profética para a sua vida, para trazer. Todas as vezes esse congresso marcou um tempo novo na vida da igreja, marcou um tempo novo na vida de muitos irmãos, de saltos, mudanças, transformações. E eu quero te dizer, isso não acontece só no congresso, mas isso que nós estamos vivendo aqui é uma preparação. Deus começa a preparar o nosso coração para poder viver a nossa experiência com Ele. E eu queria te despertar. Se você até hoje nunca viu falar o que é batismo no Espírito Santo, eu quero que você vá lá no Pentecostes, lá na Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos. Leia e entenda. Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito de equipar a igreja. Deus tinha um propósito de se revelar à igreja. Deus tinha um propósito de fazer uma obra através da igreja. Deus tinha um plano de ajuntar um povo para um propósito maior. E a Bíblia diz que naquele dia haviam pessoas de lugares diferentes, de línguas diferentes, e houve um mover do Espírito Santo, a qual cada um falava na sua língua, e todos se entendiam. Vou te fazer uma pergunta básica: há quanto tempo você e seu marido estão conversando em hebraico? É porque às vezes nós estamos casados a vida inteira, 10, 15, 10, 20 anos, e parece que a gente não fala a mesma língua. E a gente tenta, faz curso, tenta aprender o dialeto do outro, as linguagens diferentes. Mas quando o Espírito Santo de Deus vem, Ele transforma o nosso entendimento, o nosso coração. E aí você se torna sensível à necessidade da sua esposa se torna sensível às suas necessidades. Um começa a fazer a leitura de qualquer necessidade um do outro, e aí a casa começa a andar em harmonia, porque o Espírito Santo, ele é o óleo que vem para lubrificar esse relacionamento. Às vezes nós estamos buscando coisas pessoais, as coisas não estão acontecendo, e aí de repente Deus traz uma revelação. Eu sei da história de um irmão que, por causa de uma circunstância, herdou um poço de água mineral. Aleluia! Quem não gostaria de tirar água de um buraco e vender água, né? Um negócio barato. Só que a água do poço era salobra, tinha sal. E esse irmão começou a buscar uma solução, e trouxe engenheiro, e trouxe técnico, e tem que fazer isso, e tem que fazer aquilo. Chegaram à conclusão que tinha que beber água salgada ou fechar o poço. Um dia o irmão estava orando, Deus trouxe uma palavra, uma revelação, e ele buscou uma irmã de oração, e a irmã fez um ato profético, uma remissão do poço. Em olhos naturais, para quem tem água salgada, o que você ia julgar dentro do buraco? Açúcar, sim ou não? E Deus falou para a irmã: enche o buraco de sal. E ela foi lá e derramou sal dentro da poça. E hoje esse irmão está vendendo água no Brasil inteiro, porque o Espírito Santo de Deus entrou no meio do negócio. Ele tinha a resposta para aquela situação. A resposta não tinha mão de homem, o negócio saía salgado. Se me perguntasse assim, na bruta, eu ia falar: joga açúcar, irmão, vai melhorar, vai dar uma temperada. As irmãs que estão acostumadas com mais cozinha falam assim: põe batata, para diminuir o sal, né? Mas o Espírito Santo de Deus falou através da irmã de oração: põe sal grosso. A revelação do céu, querido.
da parte do Espírito Santo de Deus, traz um ânimo novo, traz um fôlego de vida novo, traz graça. Quantos aqui já passaram dos 40? Dos 40 não, dos 40. Meu irmão, assume aí esse negócio, logo levanta esse braço, fica tudo assim, ó. Você também, você já pode levantar a mãozinha, foi semana passada. Já passaram 200 aí? Quem já passou dos 40 se sentindo cansado? Só eu, irmão? Hoje está duro, hein? Quem aqui é sincero? Eu conheço uma mulher, ela chama Neuza Itioca, uma japonesinha desse tamanhozinho assim. Essa mulher Deus levantou na nação brasileira para poder trazer direção a respeito de libertação. E os ministérios sérios que trabalham com libertação nessa nação passaram pela mão dela, pastores, líderes, ex-satanistas e outros envolvimentos pesados passaram pelo ministério, pela mão dela, e estão libertos hoje, glorificando a Deus. Essa mulher marcou a minha casa, a minha vida, a vida do pastor André lá atrás, por causa do ministério dela. Alguns anos atrás, eu viajei com ela 9 capitais brasileiras. Eu, apóstolo Arles, Paulo de Tarso, Paulo Tércio, Francisco Nicolau, os apóstolos da colisão apostólica. E aí, primeiro dia eu ministrava, no outro dia o outro ministrava, 5 ministrações por dia, reunia os pastores da cidade para falar sobre transformação, cada um falava de uma área, e no último dia a ministração era dela. E aí lá para as tantas eu olhava, o apóstolo Arles estava desse jeito na cadeira. Eu era o mais novo da turma, já tinha perdido a compostura, já tinha escorregado. Um já tinha tirado o sapato, o outro já estava lá caído para um lado. E eu olhava para ela, ela não perdia a pose. Sentadinha, falava assim: amém, irmãos, amém, irmãos. E firme. E eu falei: não tem outra coisa. Existe algo da parte do Espírito Santo que renova essa mulher. Aí deixa eu te contar pior, a afronta. A hora que nós descíamos em São Paulo, que era a ponte para todo mundo, vinha das capitais brasileiras, eu tinha que sair daqui, ficar 3, 4 horas no aeroporto para viajar. A hora que todo mundo descia em São Paulo, ela falava assim: pai do Senhor, irmã, que bênção que você está aqui. Vinha uma irmãzinha arrastando uma mala, dava a mala para ela, ela entregava a mala de roupa suja, entrava num outro avião e ia ministrar o final de semana. Eu cansei de ver isso. Quase 80 anos. E essa semana eu vi uma foto dela, tiraram uma foto da colisão, ela está do mesmo jeitinho, faz uns 2 anos que eu não a vejo, e ela está lá firme. Sabe o que é isso? O óleo mais fino da unção de Deus, aquilo que o Espírito Santo de Deus derrama, renovo. O Espírito Santo de Deus traz vista ao cego, audição ao surdo, filho ao estéril, restauração na casa onde precisa de restauração, libertação no lugar que precisa de libertação. Mas o grande desafio é que todos nós estamos muito mais preocupados com as nossas necessidades, com as campanhas e aquilo que nós vamos conquistar em Deus, do que viver uma vida plena diante de Deus. Eu queria te despertar para isso essa noite. Deus tem algo novo para derramar sobre a sua vida. Hoje Deus nos deu um pouquinho daquilo que Ele pode fazer. E eu creio que nós vamos ter testemunho aqui desse pequeno momento de adoração. Deus está preparando esse ambiente, essa casa, para receber algo de Deus. Eu quero te dizer, se vai ter algum lugar que vai servir de refúgio, a hora que tudo isso que está para acontecer e acabar de acontecer, vai ser a casa de Deus. E eu quero te dizer que existe uma coisa séria. Tem muita gente que até hoje não teve a revelação da escada. O final da escada leva para a casa de Deus. O Espírito Santo de Deus nos traz essa revelação. Quem é o Pai, quem é o Filho, quem é Ele, o Espírito Santo. E Ele tem o GPS que nos leva para a casa do Papai. Amém? Eu quero orar por isso.
Eu quero te motivar a buscar isso. Eu quero te motivar a voltar a um tempo de oração, talvez você já teve lá no passado, de busca com o Espírito Santo. Eu não me esqueço que a gente, lá no início, não é diferente de hoje, mas a gente trabalhava muito. A diferença é que tinha 15 anos a menos. E às vezes, nós estávamos orando, e a gente orava num quartinho que era pequeno pra caramba lá, e ficava apertado. E aí de repente eu saía de joelhos assim para fora, e de repente Deus começava a usar a pastora Andréia, né? E queria entregar uma palavra para mim, né? E falava assim com ela: acorda meu servo que eu quero falar com ele. Eu estava dormindo, irmão, cansado de gatão lá. Mas muitas vezes, buscando a Deus lá no secreto, como Deus falava conosco, como Deus se revelava, como Deus manifestava a presença, a glória. E eu creio que nada disso mudou. Sabe o que mudou? Os nossos alvos e objetivos. Isso que mudou. As nossas necessidades hoje são outras, e os nossos alvos, às vezes os nossos objetivos, se perderam um pouco desse primeiro momento. Deus continua sendo aquilo que Ele é. Ele é Deus, amém? E Ele quer te levar para uma experiência com Ele. Que nós possamos abrir os nossos ouvidos para isso. Ao invés de você chegar diante de Deus, eu não estou dizendo que você não vai pedir por aquilo que você precisa pedir, mas peça a Ele uma experiência com a presença dEle, amém? Posso orar por isso, queridos? Fecha teus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, eu só quero dizer essa noite, Senhor, que nós precisamos muito desse novo tempo de presença do Senhor. E por mais que a nossa oração se perdeu em petições, em clamores pelas nossas necessidades, e que muitas delas são lícitas diante do Senhor, eu quero te pedir que o Senhor desperte no nosso coração a necessidade de te conhecer melhor, de conhecer o teu Espírito Santo, de ver os dons fluindo na igreja. Jovens, aquilo que a palavra de Deus diz, os jovens, os velhos, os novos, todos tendo experiência com o Senhor, uns batizados no Espírito Santo, outros tendo visão, revelação, palavras proféticas, libertação, um mover novo da parte do Senhor. Mas para isso nós precisamos abrir os nossos lábios e mudar o nosso alvo de oração. Dizer: Senhor, venha o teu reino, venha a tua glória, venha a tua presença, venha o teu derramar, venha o teu fluir, venha a tua presença. Aquilo que aconteceu no Pentecostes fez muita gente falar a mesma língua, fez muita gente se entender, fez muitos encontrarem os seus caminhos, fez com que muitos encontrassem a sua missão de vida, fez que muitos fossem reforçados para cumprir o seu chamado e a sua missão, fez naquele dia ali gerar uma certeza no coração de muitos. Jesus Cristo havia morrido, querido, e Ele diz: só para Jerusalém, espera lá, porque do alto vai vir um vento impetuoso, e eu derramarei sobre todos o meu Espírito. Era a resposta de testificação, era a confirmação que Jesus tinha falado. Querido, isso não mudou, isso não mudou. Nós, para conseguirmos viver em meio a toda essa situação, nós precisamos ter essa revelação, nós precisamos ser batizados no Espírito Santo, nós precisamos ser renovados dos nossos dons de línguas, nós precisamos falar a mesma língua na nossa casa, nós precisamos nos encontrar em Deus, para termos estratégias, para termos revelação, para termos sabedoria. A palavra de Deus diz que aquele que não se sente sábio, peça, porque o Senhor dá sabedoria. Deus deu talentos para que homens pudessem construir o tabernáculo.
deu unção, capacitou mãos, capacitou pessoas a fazerem coisas que não haviam feito antes, moveu gente pela fé. E essa igreja foi uma igreja gloriosa, a qual nós fomos alcançados por essa história, por esse começo. E nós temos um privilégio, uma oportunidade de viver este novo. A cada um de nós vivemos, muitos nunca viveram isso. Quantos anos dentro da igreja não sabe o que é um arrepio da presença do Espírito Santo, não sabe o que é a voz de Deus falando. Houve um preço pago por Jacó, houveram afrontas, vergonha, desafios, batalhas terríveis, mas o resultado disso foi uma marca, a marca de ver Deus face a face. Que haja sede, que haja fome em nós, de dizer: Deus, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Deus, eu tenho necessidade que o Senhor não tem noção. Começa amanhã, segunda-feira cedo, conta, meu chefe, minha esposa, meu marido, a situação com os meus filhos, os meus sentimentos, as minhas dores, as enfermidades. Mas antes disso tudo, eu preciso da revelação do Teu Espírito Santo. Eu preciso ser cheio, eu preciso ser renovado, eu preciso ter uma experiência com o Senhor. Então eu te peço em nome de Jesus, fala comigo essa noite, Senhor. Fala com cada um de nós aqui essa noite, Senhor. Traz esse renovo, traz essa unção, traz essa sede, essa fome. Traz, Senhor, esse despertar. E como um vento impetuoso sopra, acendendo a chama, soprando a brasa, fazendo gerar vida, fazendo gerar atitude, fazendo gerar fome e sede do Senhor. E eu te oro e te peço por isso em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada na Igreja Luz do Mundo. Para adquirir outras de nossas mensagens, ligue 0 Operadora 34 3226 5642. E que Deus te abençoe.